eu quero trazer à cena a figura de uma palavra, de um conceito, que ela é essencial na vida humana e que é de difícil conquista e de difícil exercício, que é o discernimento. Nós estamos precisando a desenvolver a prática do discernir, do separar, do distinguir, do claramente identificar as coisas como elas são exatamente, e não como nós as desejamos. E aí eu quero começar com um jornal de hoje. Eu quero pegar o jornal de hoje, o Estado de Minas, e quero abrir ele para todo mundo ver, vai ficar aqui em cima. A principal manchete dele é: a vida sem água. A quantidade de municípios em Minas Gerais que já não tem água. Hoje, dia 26 de janeiro, eles não têm água. Quero dizer também que aqui, se a gente ler mais para frente, vamos ver que a presidente da Copasa e o governador Fernando Pimentel, e aqui eu quero de público elogiar tanto a presidente da Copasa quanto ao governador Pimentel, pela coragem cívica que eles tiveram, diferente do que o governo federal está fazendo, diferente do que o governo de São Paulo está fazendo, diferente do que o governo do Rio de Janeiro está fazendo, que vieram a público dizer o seguinte: nós só temos água para a área metropolitana de Belo Horizonte para os próximos 4 meses. Se não houver um racionamento imediato, nós não teremos água a partir de junho. E falou a verdade com o povo e parou de tratar a população da área metropolitana como se fosse criança e que não pudesse ter informações claras e precisas sobre a realidade que eles estão vivendo de recursos hídricos. Então, eu acho que isso é oportuno e bom. Mas, nesse mesmo jornal de hoje, ele vem e fala assim: no vermelho, despesa maior e atraso em repasses agravam crise em prefeituras de Minas Gerais. Aí eu vou virar a página e vou dizer assim: o que era ruim ficou pior. Esse é o quadro aonde nós estamos inseridos, com LDO, com PPA e com LOA, e somos chamados a cumprir os nossos papéis e nossas responsabilidades. 9,2 bilhões era o repasse estimado da União para os municípios mineiros em 2014. Repassou 8,4. O combustível aumentou. A energia elétrica aumentou. O piso nacional de salário de professores aumentou. Cimento, ferro e os insumos que a prefeitura utiliza para asfaltar, construir, edificar, fazer ponte, botar manilha, botar máquina para rodar, tudo aumentou. E nós recebemos a menor, e o sinal para 2015 é que nós vamos receber sem a correção da inflação. Para isso aqui, como existe penalidades ali, como Farley mostrou, para determinados crimes fiscais, não tem nenhuma previsão de penalidade para isso. Mas tem para os vereadores de Pirapora e tem para o prefeito de Pirapora, porque as cobranças sobre nós continuarão as mesmas. Continuarão num volume até ascendente. No caso nosso, inclusive, não falta água, porque precavidamente eu fui atrás de dinheiro, coloquei no SAI, que fez uma estação de bombeamento muito bem feita, por sinal. Era presidente à época o Esmeraldo, trabalhou com todo o afinco para que isso pudesse também ser feito, e a água estava entrando em nossas casas, apesar da vazão estar ainda em nível bastante baixo. E essa água que está entrando em nossa casa, ela está entrando porque ela é bombeada, ou seja, custa hoje captar a água. O SAI está tendo que absorver os custos de captação de água por energia elétrica bombeada, sem ainda repassar isso para a população de Pirapora. Está dando conta de fazer isso por ter uma gestão eficiente, comprometida e reconhecendo que a maioria das pessoas estão ainda com dificuldade. Por quê? Nós ainda estamos num quadro bastante adverso. Aí eu só vou passando assim, vou largar aqui. Copasa já prepara o racionamento. Alerta máximo.
grande parte das prefeituras de Minas e do Brasil afora não pagou o 13º salário e, portanto, recebe menos do FPM. Inclusive a cidade do presidente da MM, que é a cidade de Barbacena, e que é presidente lá, o Bonifácio, que vai começar a pagar uma parcela do 13º agora no final de janeiro, outra em fevereiro e outra em março. Eu estou falando essas coisas todas porque é necessário... E foi presidente do Tribunal de Contas do Estado. O SUS, está escrito aqui, não tem pago ao governo federal, não tem pago aos municípios os serviços prestados, realizados e faturados, e, no entanto, apesar do problema do guarda lá no hospital, não houve falta de médico, não houve falta de laboratório, não houve falta de enfermeira, não houve falta de funcionário, porque a direção do hospital não deixou, e porque a Secretaria Municipal de Saúde não deixou, porque nós não deixamos, porque nós temos aguentado, mesmo com a ausência de pagamentos em dias irregulares, a prestação do serviço de saúde à população, que é nosso dever. Eu estou falando isso porque, se eu não falar isso, e se eu não contar isso, Pedro, ninguém fica sabendo. E fica achando que nós estamos nadando num mar de rosa e num mar de facilidades. O nosso mar é de dificuldades. E o que se apresenta pela frente ainda é um cenário de incerteza. O nosso ministro da Fazenda, no sábado à noite, no encerramento o seminário lá em Davos, ele disse clara e textualmente que o primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março, será de recessão. Será de recessão. Ou seja, nós que já estamos sinalizados para crescer a 0,3, para esse trimestre, nós vamos ter recessão. Não teremos nem esse 0,3. O 0,3 é para o ano, mas para o período do primeiro trimestre, a nossa condição será menor. Mas é o que ele disse, não é uma recessão para o exercício. Nós precisamos de fazer uma contenção agora, nesse período do primeiro trimestre, para salvar o restante do ano. Então, nós temos a partir de abril uma perspectiva melhor, mas temos até março uma perspectiva que, se nós formos olhar janeiro, ela é desalentadora. As prefeituras receberam no mês de janeiro de 2015 menos dinheiro do que receberam em janeiro de 2014. É só olhar o site das transferências da Secretaria do Tesouro Nacional. Ainda assim, nós não vamos e nós não estamos comprometendo a nenhum dos nossos serviços. Mas vamos lá a coisas para frente. Problemas existem, desafios existem, e nós temos que ser capazes de enfrentá-los e resolvê-los da melhor maneira possível. Nós vamos ver nesse próximo trimestre, Itamar, muitos problemas pela frente. Problemas nacionais, estaduais, alguns municipais, mas nós temos que ter, aqui aquela fé e aquela certeza, de que nós estamos imbuídos dos bons propósitos, daquelas pessoas de bem, e que querem o melhor para o povo de Pirapora, e que nós já sabemos exatamente a parte mais difícil do caminho, porque nós hoje tivemos a condição de parar e refletir sobre ela, que é a construção da harmonia. Ela tem que nos puxar, que nos comprometer e que nos levar para frente. Se nós tivermos essa competência, essa habilidade, esse compromisso de construir essa harmonia, a harmonia será a mãe dos benefícios e dos investimentos para o povo de Pirapora. E que Deus nos abençoe.